Prepare-se, torcedor alviverde, porque a notícia que chega hoje promete mexer com o coração de quem respira Palmeiras. Um jogador que muitos esperavam apenas como um organizador do meio-campo decidiu mostrar muito mais do que passes precisos e lançamentos milimétricos. Algo inesperado está acontecendo dentro do Allianz Parque. E acredite, pode transformar completamente a forma como o Verdão é visto pelos adversários. O detalhe é que ninguém imaginava que essa virada aconteceria tão cedo. O cenário é surpreendente, instigante e, para alguns, até mesmo inacreditável. Segure firme, porque o que vamos revelar agora pode ser o início de uma nova era no meio-campo alviverde. E antes de irmos fundo nessa revelação bombástica, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar a sua opinião nos comentários. Isso é fundamental para que você não perca nenhuma novidade do Verdão e continue acompanhando de perto todos os bastidores, polêmicas e informações quentes que envolvem o maior campeão do Brasil. Andréas Pereira desembarcou no Palmeiras carregando consigo a expectativa de ser aquele meia cerebral, capaz de organizar o time, distribuir o jogo e se tornar peça-chave nas armações de Abel Ferreira. Porém, em pouquíssimo tempo, o camisa 8 mostrou que o torcedor pode esperar muito mais do que simples assistências. O que vem chamando a atenção é o faro de gol que ele começou a demonstrar de maneira quase instantânea. E isso não é força de expressão. Em apenas 5 jogos, Andréas já conseguiu alcançar uma marca que levou uma temporada inteira para atingir em seu antigo clube. O que parecia improvável virou realidade. Contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, Andréas Pereira soltou o pé e deixou a rede balançar 2 vezes, com 2 chutes de fora da área que incendiaram o Allianz Parque. O impacto foi imediato, fazendo a torcida explodir em euforia e deixando a imprensa nacional surpresa com a rapidez da adaptação. Não era apenas um meia que chegava para municiar os atacantes. Era um jogador pronto para decidir partidas. Essa virada de chave pode ser crucial para o que o Palmeiras busca nesta reta final de temporada. De acordo com o portal do Palmeirense, Andréas já igualou o número de gols que fez em 37 partidas pelo Fulham na última temporada europeia. E esse detalhe é extremamente simbólico, pois mostra que no ambiente alviverde, com a confiança de Abel Ferreira e o apoio incondicional da torcida, ele pode superar facilmente seus melhores números da carreira. Estamos falando de alguém que parecia destinado a servir, mas que agora ameaça se transformar em protagonista, capaz de carregar jogos nas costas. Vale lembrar que suas temporadas mais goleadoras até então haviam sido no Fulham, em 2022-2023, e no Flamengo, em 2021, ambas com apenas 5 gols. Com o calendário do Verdão ainda recheado de compromissos importantes, incluindo o Brasileirão e a Libertadores, Andréas tem tudo para romper essa barreira e estabelecer um novo patamar em sua carreira. É nesse ponto que mora o grande mistério. Até onde esse desempenho pode levá-lo dentro do Palmeiras? O técnico Abel Ferreira, que gosta de reinventar peças e explorar ao máximo a versatilidade de seus atletas, já encontrou em Andréas um novo recurso. A ideia inicial era utilizá-lo como um segundo volante, mas o desempenho como meia ofensivo simplesmente não deixa dúvidas. Ele chegou para ser titular absoluto. A inteligência tática aliada ao poder de decisão vem deixando claro que o camisa 8 é muito mais do que uma reposição. Ele é um diferencial que pode desequilibrar a favor do Verdão. É inevitável não pensar no peso que essa mudança de perfil pode causar nos adversários. Afinal, um Palmeiras já temido por sua força coletiva, agora ganha uma peça capaz de decidir jogos com gols de fora da área, batendo faltas e chamando a responsabilidade em momentos decisivos.
O elemento surpresa é um dos maiores trunfos em qualquer competição. E Andreas parece ter se transformado nesse fator inesperado que pode desestabilizar qualquer defesa. Mas há quem veja essa explosão como um sinal de alerta. O mercado internacional, que sempre observa de perto os talentos que despontam no futebol brasileiro, pode voltar suas atenções rapidamente para Andreas. E aí surge uma dúvida que assombra os torcedores. Será que esse crescimento repentino vai despertar a cobiça de clubes da Europa ou até mesmo do Oriente Médio? O que seria do projeto de Abel se perdesse uma peça tão estratégica logo após o encaixe perfeito? O fato é que Andreas, além de elevar o nível técnico, devolveu ao Palmeiras uma arma que estava um pouco adormecida: as bolas paradas. Com cobranças de falta perigosas e escanteios bem executados, ele resgata algo que já foi diferencial em outros tempos do Verdão. Isso amplia o leque de opções ofensivas, tornando o time ainda mais imprevisível. Em jogos truncados, quando a bola rolando não entra, pode ser exatamente o chute do camisa 8 que muda o destino da partida. E se engana quem pensa que o impacto do meia se limita ao campo. A energia que Andreas transmite, a forma como vibra com a torcida e como se entrosa rapidamente com o elenco, mostram que ele entendeu o que significa vestir o manto palestrino. Jogadores que chegam e abraçam o peso da camisa com essa intensidade raramente passam despercebidos. Ele não está apenas jogando pelo Palmeiras, está respirando Palmeiras, e isso faz toda a diferença. Torcedores que acompanharam de perto sua trajetória no Flamengo e no Fulham jamais imaginaram que ele poderia viver esse momento de virada justamente no Palmeiras. É como se Andreas tivesse encontrado o ambiente perfeito para florescer, um lugar em que o talento se soma ao apoio, a pressão positiva e a exigência constante. Essa combinação pode ser o estopim para um capítulo histórico na carreira do jogador. E aí entra o mistério que deixa o torcedor inquieto. Se Andreas já surpreendeu tanto em tão pouco tempo, o que podemos esperar para os próximos meses? Será que estamos diante de uma reinvenção completa, de um meia que deixa de ser apenas passador para se tornar artilheiro? Ou será que essa fase é passageira, um lampejo que pode se apagar conforme a temporada avança? A resposta ainda não está clara, mas o suspense alimenta a expectativa de todos. Enquanto isso, o Allianz Parque se transforma em palco dessa história. Cada vez que Andreas pega na bola, a torcida já começa a acreditar que algo grandioso pode acontecer. É o tipo de jogador que muda a atmosfera da partida, que faz o torcedor prender a respiração antes do chute e explodir de emoção depois. Essa conexão emocional, tão rara no futebol moderno, pode ser uma das armas mais poderosas do Verdão rumo a conquistas ainda maiores. Não é exagero dizer que Andreas Pereira pode ser o grande reforço surpresa da temporada, aquele que chega com uma função e acaba entregando muito além. Essa metamorfose, que mistura técnica, ousadia e protagonismo, coloca o meia como um dos principais nomes a serem observados no futebol brasileiro neste momento. E se depender da torcida palmeirense, ele será tratado como peça essencial de um time que não para de evoluir. O futuro reserva perguntas que só o tempo poderá responder, e cada uma delas mexe diretamente com o coração do torcedor palmeirense. Será que Andreas Pereira vai realmente se consolidar como artilheiro do Verdão, surpreendendo até os mais céticos que não acreditavam em seu poder de finalização? Essa possibilidade deixa a torcida empolvorosa, já que o Palmeiras poderia ganhar um meia goleador, algo raro no futebol brasileiro. Um jogador que, além de municiar, decide, se tornaria um verdadeiro trunfo na busca pelos títulos que estão em disputa. Outra questão que intriga é se Andreas será a chave para novas conquistas internacionais. A Libertadores exige não apenas um elenco sólido, mas também atletas capazes de desequilibrar em momentos cruciais. Um chute de fora da área, uma cobrança de falta precisa,
uma jogada inesperada. Esses detalhes podem definir o destino de uma temporada inteira. Se Andreas mantiver essa nova faceta, pode se transformar no diferencial que Abel Ferreira tanto procura para levar o Verdão a mais uma glória continental. Mas, ao mesmo tempo, cresce o temor de que seu desempenho chame a atenção do mercado internacional. Clubes da Europa, sempre atentos a quem se destaca no futebol sul-americano, podem voltar seus olhos para o camisa 8. E aí surge um dilema que o torcedor conhece bem: a alegria de ver um craque brilhar versus o medo de perdê-lo para propostas milionárias. O que hoje é festa pode se transformar em preocupação amanhã, e é exatamente isso que torna o enredo ainda mais eletrizante. Cada possibilidade carrega consigo uma dose de mistério, um suspense que só aumenta a expectativa a cada jogo disputado. Andreas é como um enigma que se desenrola aos poucos, sempre deixando uma sensação de que o próximo capítulo será ainda mais impactante. E talvez seja justamente essa imprevisibilidade que mantém todos os holofotes voltados para ele. Uma coisa, porém, já é certa: Andreas Pereira não é mais apenas o meia passador que muitos imaginavam. Ele já está de mudança, mas não para fora do Palmeiras, e sim dentro de si mesmo. Está se reinventando diante dos nossos olhos, transformando-se em um protagonista inesperado, capaz de alterar o destino do Verdão e escrever um capítulo inesquecível na história do clube. E você, torcedor, acredita que Andreas Pereira pode se tornar artilheiro no Palmeiras? Será que estamos diante de um novo ídolo que vai marcar época no Allianz Parque? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa trajetória impressionante. O Verdão está em movimento e você não pode ficar de fora dessa história. Fonte: Portal do Palmeirense.